Olá, bem-vindo ao canal Torre de Mistérios. Agora, irei narrar mais uma aventura cheia de mistérios e perigos, que começa assim. O vento uivava como bestas selvagens, açoitando os 5 aventureiros contra as encostas rochosas do reino de Diagonar. A neve caía em redemoinhos violentos, transformando a paisagem em um manto branco e impiedoso que ofuscava qualquer vestígio de caminho. Eles eram caçadores de fortunas, mercenários acostumados com os perigos das terras altas. Seus rostos curtidos pela intempérie revelavam histórias de sobrevivência, cicatrizes de batalhas passadas. Os cavalos avançavam com dificuldade, seus cascos escorregando sobre pedras cobertas de gelo. Marcos, o líder do grupo, ergueu a mão ordenando que parassem. Seus olhos azuis esquadrinhavam o horizonte branco, procurando qualquer sinal de abrigo. A temperatura despencava rapidamente, e aquela nevasca não parecia comum. Era algo mais selvagem, mais primitivo. "Ali!" gritou Elara, a arqueira do grupo, apontando para uma formação rochosa próxima. Uma abertura escura se escondia entre grandes blocos de pedra, prometendo refúgio contra a fúria da tempestade. Sem hesitar, os aventureiros conduziram os cavalos até a entrada da caverna. O vento cortante parecia uivar com raiva, como se os expulsasse daquele lugar. Mal sabiam eles que aquele uivo seria o primeiro aviso de algo muito mais sinistro que os aguardava nas profundezas daquela montanha. A escuridão da caverna os envolveu, escondendo segredos que logo seriam revelados. A caverna era um refúgio bem-vindo, protegendo-os do furacão de neve lá fora. Marcos rapidamente organizou o grupo. 2 homens preparavam a lenha para a fogueira, Elara verificava suas flechas e o jovem Darius começou a preparar um pedaço de carne salgada para o jantar. O fogo logo crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes rochosas. O calor reconfortante contrastava com o uivo selvagem do vento do lado de fora. Gotas de água derretida escorriam pelas paredes da caverna, criando uma melodia suave contra o rugido da tempestade. "Quantos dias já estamos nesta maldita missão?" murmurou Rolen, o guerreiro mais velho do grupo, esfregando suas mãos calejadas próximo ao fogo. Marcos respondeu sem tirar os olhos das chamas. 9 dias desde que saímos de Nova Argentia. O pergaminho do mercador prometia que o tesouro estava próximo, nas terras altas de Diagonar. A carne começou a assar, seu aroma enchendo o ambiente. Era um momento de aparente tranquilidade, um breve instante de paz antes que algo extraordinário acontecesse. Foi quando um estalo metálico cortou o silêncio. Algo estava prestes a mudar para sempre o destino daqueles aventureiros. O estalo ecoou pela caverna como um trovão, fazendo todos saltarem instantaneamente. Mãos automaticamente agarraram espadas e machados, os corpos tensos prontos para qualquer ataque. "O que foi isso?" sussurrou Elara, seus olhos verdes varando a escuridão. Antes que alguém respondesse, um segundo barulho, mais alto e ameaçador, explodiu. Era como se enormes pedras rolassem, quebrando o silêncio com um rugido ensurdecedor. A fogueira, antes brilhante e acolhedora, começou a ser sugada misteriosamente para dentro do chão, como se uma força invisível a puxasse. As chamas dançavam, encolhiam, eram tragadas por uma escuridão que parecia respirar. Marcos avançou, seu machado erguido. "Fiquem juntos", comandou. No centro do local onde a fogueira estava, um buraco negro se abriu, um túnel escuro e convidativo, como uma goela de pedra esperando para engoli-los. A curiosidade brilhou nos olhos dos aventureiros. O perigo? Ou o tesouro que tanto buscavam estaria ali? Os olhares se cruzaram, um silencioso diálogo de cumplicidade e tensão. Darius, o mais jovem, foi o primeiro a dar um passo em direção ao buraco negro. "Não seja impulsivo", alertou Marcos, segurando o ombro do rapaz. Rolen tirou um archote da bolsa, acendendo-o na brasa que restava no chão. A luz trêmula revelou detalhes fascinantes. Paredes com cortes precisos, ângulos retos, uma geometria que denunciava trabalho meticuloso. "Trabalho de anões", murmurou Elara, correndo os dedos pela rocha. "Olhem a simetria, perfeição em cada detalhe." Os anões das montanhas eram mais que lendas, raças reclusas, conhecidas por guardar tesouros imensuráveis em labirintos subterrâneos. Cada passo dos aventureiros era cauteloso.
cada respiração contida. O túnel os chamava com um silêncio mais alto que qualquer grito. A aventura havia começado. Os passos ecoavam suavemente nas paredes de pedra, cada movimento calculado. O archote de Roland projetava sombras irregulares, criando ilusões nas paredes simétricas escavadas pelos anões. "Vejam os entalhes", sussurrou Elara, apontando para intrincados símbolos ao longo do corredor. "São antigas marcações de navegação subterrânea." Marcos avançava na frente, sua mão direita sempre próxima ao cabo do machado. O jovem Darius observava tudo com olhos arregalados, alternando entre excitação e medo. De repente, Roland levantou a mão, fazendo todos pararem. "Esperem", disse em voz baixa. "Algo não está certo." No chão, quase imperceptível, havia um fino fio metálico atravessando o corredor. Uma armadilha. "São os mecanismos de defesa dos anões", comentou Marcos. "Precisamos ser extremamente cuidadosos para desarmar." Mal sabiam eles que o primeiro passo errado seria fatal. O silêncio era cortante como uma lâmina. Roland avançou lentamente, seus olhos de veterano examinando cada centímetro do chão. Um movimento falso significaria morte certa. Com uma precisão cirúrgica, começou a deslocar pedras, verificar ângulos, estudar o mecanismo. Suor escorria por sua testa enrugada, cada respiração controlada. "Consegui", murmurou. Foi quando um clique metálico cortou o ar. Antes que pudessem reagir, um conjunto de lâminas oscilantes explodiu da parede lateral. Darius não teve tempo de se mover. Em segundos foi dilacerado, seus gritos transformando-se em um grito gutural que ecoou pelos túneis. Sangue respingou nas paredes simétricas dos anões, manchando a perfeição arquitetônica com um vermelho brutal. Marcos observava, petrificado. Elara cobriu a boca para não gritar. Roland permanecia imóvel, sabendo que qualquer movimento poderia desencadear outra armadilha mortal. O jovem Darius jazia em pedaços, sua morte sendo o primeiro aviso do perigo que os aguardava. A escuridão parecia rir silenciosamente. Os olhos de Marcos endureceram, transformando a dor em raiva. "Vamos continuar", disse em um tom que não admitia contestação. Elara limpou as lágrimas, recompondo-se. O archote tremia em sua mão, projetando sombras que pareciam ter vida própria nas paredes de pedra. Roland, mais cauteloso agora, começou a verificar cada palmo do chão antes de avançar. Os corredores se bifurcavam, criando um labirinto de simetria e perigo. Após horas de avanço lento e tenso, um brilho distante chamou a atenção. Ouro. Não era um brilho comum, mas algo que parecia pulsar com uma vida própria. "O tesouro", sussurrou Marcos. A câmara se abriu gigantesca, repleta de pilhas de moedas, artefatos e joias. Mas algo estava errado, muito errado. Marcas de batalha cobriam as paredes. Ossos de anões jaziam espalhados, em posições que sugeriam uma luta desesperada. E então vieram os primeiros sons. Algo antigo, algo que não deveria ter sido perturbado. Uma respiração que não era humana ecoou nas profundezas da montanha. O som era ancestral, anterior a qualquer civilização. Uma respiração que parecia vir das entranhas da própria montanha. Um ronco gutural que fazia a pedra tremer. Marcos agarrou o machado com força total. Elara engatilhou uma flecha, seus músculos tensos como cordas de arco. Roland sacou um machado curto, seus olhos de veterano varando a escuridão. "Cavaram fundo demais", murmurou Roland. "Acordaram algo que deveria dormir." Os ossos dos anões pareciam contar uma história de terror. Marcas nas paredes sugeriam uma batalha impossível contra uma criatura que desafiava toda a compreensão humana. Um movimento na escuridão. Algo se mexia entre as sombras, maior que qualquer criatura conhecida. Tentáculos informes roçavam as bordas da câmara do tesouro, como apêndices de um pesadelo ancestral. A respiração ficava mais próxima, mais intensa. E então, os aventureiros perceberam. Não seria um confronto, seria uma caçada, e apenas um sobreviveria. Os primeiros tentáculos surgiram como sombras informes, mais escuros que a própria escuridão. Eram extensões de um ser que não pertencia a nenhuma categoria conhecida de vida, algo que existia antes mesmo das antigas histórias. Roland foi o primeiro a atacar.
seu machado cortando o ar com precisão de veterano. O golpe atingiu algo viscoso, que nem sangrava, nem gritava, apenas absorvia o impacto. "Corram!" gritou Marcos. Elara disparou flechas consecutivas, cada projétil sumindo na massa escura que avançava. Seus movimentos eram rápidos, mas inúteis contra aquela entidade. Um tentáculo gigantesco envolveu Holen em segundos. Seus gritos foram abafados por um som que era metade grito, metade algo indescritível. Seu corpo foi sugado e dissolvido em questão de instantes. Marcos puxou Elara, correndo pelos corredores. A criatura os perseguia, destruindo tudo em seu caminho. "Só um de nós vai sair vivo", murmurou Marcos. A caçada final havia começado. Os corredores dos anões se transformaram em um labirinto mortal. Cada curva, cada sombra escondia a possibilidade de morte instantânea. A criatura os seguia, não com passos, mas com um movimento que desafiava a compreensão física. Elara ofegava, suas pernas queimavam. Marcos a empurrava à frente, ocupando a retaguarda para protegê-la. Um rugido que não era som, mas sensação, preencheu o túnel. Pedras começaram a se desprender do teto, como se a própria montanha estivesse viva e os expelindo. "Ali!" gritou Marcos, apontando para uma fenda estreita que poderia ser uma saída. Elara conseguiu passar primeiro. Marcos hesitou por um instante, tempo suficiente para um tentáculo negro envolvê-lo. Seus olhos se encontraram num último instante. Elara viu Marcos sendo consumido, seus gritos abafados por algo além da compreensão humana. A saída estava próxima. A luz do dia, fraca mas presente, a chamava. Apenas ela sobreviveria para contar o horror daquela expedição. A montanha parecia respirar atrás dela. Elara emergiu da fenda como um animal ferido, rolando pela neve ainda intensa. Atrás de si, a montanha parecia pulsar, um coração de pedra e sombras. Seus músculos tremiam, não só pelo frio, mas pelo terror que carregava dentro de si. Olhou para trás. Nenhum sinal dos companheiros, nenhuma evidência do que acontecera nos túneis. O cavalo de Marcos ainda estava próximo, como se esperando seu retorno. Ela o montou instintivamente, sem olhar nos olhos do animal que parecia saber mais do que deveria. Enquanto cavalgava, a neve começando a cessar, Elara compreendia que nenhuma palavra poderia descrever o horror que testemunhara. Nenhum relato seria acreditado. Algo antigo e indescritível dormia nas profundezas daquela montanha. E agora, ela era a única que sabia.